Olá, rapaziada! Só deixa eu colocar isso aqui na porta, senão as pessoas vão entrar. E ligar essa luz aqui? Ótimo, vamos lá, rapaziada. Eu tô com frio, acho que vai ficar me incomodando o resto da gravação, que eu levanto a mão e ele sai. Mas é isso aí, eu tô com frio. Eu vou ficar de casaco mesmo. Casaco velho pra caramba, nem cabe em mim direito. Mas vamos lá. Ó, hoje a gente vai estar estudando física, vai ser o capítulo 1, tá? Como o capítulo 1 é feito em duas partes, eu também vou fazer em duas partes, ok? Mas acho que eu vou contar como um único capítulo para minha... Capítulo... para minha contagem, tá? Que eu vou fazer todo dia. Mas eu vou fazer amanhã, porque eu tô com muito sono. Eu não vou cedo. Eu não tô tancando mais, tá? Tá muito tenso pra mim. Tô brincando. Vamos lá. Mas eu acho que eu não ia ficar animado bastante pra gravar duas aulas. Ok? Certo. Eu vou estar usando a apostila aqui pra seguir. Então, os barulhinhos da apostila mesmo. A gente vai estar estudando primeiro o movimento retilíneo uniforme, ok? Lembrando, eu vou estar fazendo aquele esquema de explicar mais, tal, como a gente tinha dito na aula de álgebra, que eu sugiro muito que você veja. Provavelmente no momento isso aqui já foi postado, né? A aula de álgebra, capítulo 1. Falei umas introduções melhores lá. Queria agradecer o Enzo Miglioli, tá? Que se disponibilizou para gravar, para editar os vídeos, ok? Ele tá fazendo isso de graça, não tá ganhando nada. Eu não pedi pra ele que quis. Talvez em algum momento ele pare, ok? Mas eu tô muito contente com isso. Queria agradecer pela disponibilidade dele. Se vocês puderem ir no WhatsApp dele ou no Teams, encher o saco dele, ele ia ficar muito feliz. Principalmente se você perguntar se é a Dilma. Eu ia ficar realmente agradecido por isso. Ok? Certo. Fora isso, vamos lá. Ok? Primeira coisa, notação científica, tá? É o tipo de coisa que você deveria, que em geral se aprende, né, no nono ano, em matemática, mas é uma revisão importante porque na física, os físicos não se aguentam assim, eles poderiam estudar o que eles foram feitos para fazer, né, de estudar coisas mais simples, tipo um carro e tal, velocidade que você vai chegar, sei lá, velocidade de um, tá ligado, tipo de uma nave espacial, tá ligado, que tá indo, que é bem alta assim, mas não, eles não se aguentam. Eles precisam usar velocidades muito, muito altas e para isso eles precisam desse tipo de notação. E como a gente vai ter que lidar com essas velocidades muito, muito altas ou muito, muito baixas, ou essas coisas que eles não querem usar números normais, a gente vai ter que usar notação científica para isso. Ok? Vamos lá. Deixa eu pegar minha caneta aqui, deixei espalhado enquanto eu treinava. Peço perdão para quem tem toque. Tá? Eu ainda vou passar um alquinho e deixar mais limpo para a próxima aula de amanhã. Mas tá isso, tá meio sujo e vamos lá. Ok, meu quadro. Certo. A notação científica, ok? Ela é um jeito de escrever números muito grandes de um jeito nem tão grande assim. Ok? Ela funciona da seguinte forma. Você tem um número, ok? Eu esqueci, ele recebe um número bonito, um nome bonito. Mas eu esqueci, infelizmente. Vou escrever como A. Deixa eu fazer um pouco maior. Ignora isso aqui. A vezes, meu A não é fechado aqui, vezes 10 elevado a alguma coisa. Vou colocar N aqui para dizer que é um número. Aqui é um número inteiro. Tá? Pode ser positivo ou negativo. É importante lembrar que quando você tem uma potência, você tem na verdade uma multiplicação. Talvez vocês lembrem disso. Ok? Uma potência é o seguinte. Se eu tenho 3 elevado a um número, por exemplo, 2 é porque eu tenho 3 vezes 3, esse número de vezes, no caso, 2. Ok? Isso vai acontecer sempre. A gente não vai ter que lidar com um N não inteiro aqui, que ia ser bem chato. Ok, daí você tem uma radiciação e tal, é divertido. Divertido. Vamos lá. Ok, qual é a regra da notação científica? Tá? Qualquer número você pode fazer isso aqui, tá? Mas a regra é a seguinte, o A ele tem que ser maior ou igual a 1, ok? Ele tem que ser menor ou igual a 10. O sentido disso é o seguinte, você sempre consegue fazer isso, ok? Sempre consegue fazer isso por causa da nossa notação. A gente usa o sistema de base 10 para escrever os números, certo? A gente poderia usar o sistema de base 12, que é muito legal também, mas a gente não aprende nas escolas, então é isso aí. E é por isso que esse aqui é o melhor. Eu não vou entrar fundo na matemática de porquê. Se vocês quiserem me mandar uma mensagem que eu respondo, assim como eu respondo qualquer mensagem de dúvida de vocês. Tá? Qualquer coisa é só pedir que eu explico. Ok? Ótimo. Então,
Esse aqui é o jeito que vocês têm que escrever. O A e o N tem que pertencer aos inteiros. Ótimo. Vamos ver um caso, tá? Como é que se faz isso? Vamos pensar no número 17, que é um número pequenininho. Você provavelmente não vai fazer uma fração de base 10, porque ela é muito maior do que escrever 17. São só 2 logaritmos, na fração de base 10 vai ter vários símbolos, certo? Mas vamos lá. O 17, ele é um número que ele é maior do que 10, ok? A gente quer que o nosso A seja menor do que 10 e maior que 1. Maior é igual, né? Mas tudo bem. Perdão, não pode ser igual a 10. Não é menor é igual. É menor que 10 mesmo. Certo. Como a gente pode fazer isso? Tá. Você pode escrever isso de várias formas, tá? Matematicamente falando. Mas o jeito que é proposto para você, é o jeito certo, é você pegar isso aqui e passar a vírgula até que isso aconteça. Ok? Lembra? Quando a gente tem 17, a gente tem 17,000. E você pode continuar escrevendo zeros até você cansar, até acabar a tinta. Ok? Que vai estar correto. Tá? No nosso caso, a gente está pegando, a gente quer pegar esse 17 e diminuir ele, fazer ele ficar um pouco menor. Ok? Porque 17 é maior do que, é maior do que 10, a gente quer que ele fique um número menor. Para reduzir, a gente só vai passando para o lado. Ok? A gente vai dividindo por 10. Matematicamente, você está dividindo por 10. Ok? Dividindo por 10, você vai passando para o lado. No nosso caso, a gente só fez uma vez. Ótimo. Só que assim, não dá pra gente dizer que é 1,7 é igual a 17. Tá errado isso. É 10 vezes menor. Ok? Para você tornar o 1,7 igual a 17, o que você tem que fazer? Multiplicar por 10. Certo? É isso. Ok? Obviamente eu fiz de um jeito que você meio que teria que pensar, quanto falta para chegar aqui? Mas qual é a manha? Ok? Você pode reescrever o 17 assim. 17 vezes 10 na zero. Obviamente, qualquer número elevado a zero é zero. Então, no caso, se for 17 vezes... Qualquer número elevado a zero é 1, ok? E qualquer número vezes 1 é ele mesmo, 17. Okay? Então, eu vou multiplicar isso aqui, está matematicamente correto. O que eu estou fazendo aqui, nesse lado, eu divido por 10. Ótimo. E nesse lado, eu multiplico por 10. Em outras palavras, multiplicar por 10 é aumentar em 1 o expoente, certo? Porque essa é a definição do expoente, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui, eu aumento em 1 o expoente, ok? Esse é o sentido, ok? Você vai pegar o seu número, vai ficar passando para a esquerda até que ele entre nesse caso aqui, e você vai, quantas vezes você for para a esquerda, com a sua vírgula, aumentar o expoente do 10. Essa é a manha, ok? Mas espero que você tenha entendido qual é o sentido de fazer isso, ok? Está dividindo por 10 de um lado e a mesma quantidade de vezes que você dividiu por 10, você está multiplicando no outro, ok? Você pode testar isso, que isso realmente funciona matematicamente, pensando no seguinte: se eu pego aqui e divido por 100, que é 10 vezes 10, e aqui eu multiplico por 10 vezes 10, ou 100, eu posso cortar isso aqui. Usando a regra do cancelamento, eu tenho 17. Então é válido essa ideia, ok? Você pode multiplicar de um lado e dividir pelo outro. Você está fazendo a mesma coisa, só está reescrevendo de um jeito diferente. Ótimo. Esse é o técnico, ok? Vou fazer com um caso só para ficar bem claro. Vamos pegar um número de segundos que tem 1 hora. 3.600. Espero não estar fazendo isso errado, porque eu estou tirando isso de cabeça. Vamos lá? Ok. Como eu posso escrever isso seguindo a notação científica? Ótimo. Eu vou fazer... Na prática que você faria, faz 1, 2, 3, ótimo. 3.6 vezes 10 a 3, ótimo. Mas eu vou fazer certinho, vou fazer todos os passos adicionais para entender o sentido do que eu estou fazendo. Vamos lá. Isso aqui é a mesma coisa do que esse número vezes 1, ou vezes 10 na zero. Só escrever de um jeito diferente. 1 vezes 1 é a mesma coisa, não tem diferença. Posso adicionar isso aqui, e esse é matematicamente o mesmo número do que 100 isso. Ótimo. Agora eu vou lá e divido isso aqui por 1000. Eu venho aqui e multiplico isso aqui por 1000. Por que eu decidi o número 1000? Porque eu vi que, coincidentemente, 3.600 dividido por 1000 faria pertencer aqui. Faria entrar aqui. 3.600 dividido por 1000 dá 3.6. Ok? Como é que eu vi isso? Para cada um desses zeros aqui, eu dei a vírgula para o lado. Estava aqui, né? 1, 2, 3. Ótimo.
A vírgula foi... Nossa, sujei meu dedo aqui. Meu pai. O que eu fui fazer da vida? Nossa. Assim, burro... errar é humano, né? Errar 2 vezes é burrice mesmo. Eu meti o dedo no negócio sujo 2 vezes. Ok. Certo? Foi esse processo que eu fiz. Tá? Acho que ficou meio confuso. Mas eu espero que vocês tenham entendido, apesar da minha confusão na hora de explicar isso. Ok? Na prática, você conta as quantas vezes for pro lado e multiplica por 10 vezes esse número. Ok? 1000, lembrando que 1000 é 10 na 3. E quando você tem a mesma base, você soma os expoentes. Por isso 0 mais 3 é 3. Vem daqui. E esse número vem daqui. Na prática, conta a quantidade de vírgulas, adiciona aqui em cima. Você pode fazer a mesma coisa com números muito, muito pequenos. Vou fazer uma única vez, é rápido. Imagino que também vocês já lembrem desse conteúdo, que já foi explicado. Mas de qualquer forma, vamos supor que quer dizer o número 0,00018. Como é que eu faço? Aqui eu tenho que aumentar, observe. O nosso A, ele é menor do que 1. Eu quero que ele seja pelo menos 1, certo? E menor que 10. Então, o que eu vou fazer é multiplicar esse número, ok? Eu vou passar aí para a vírgula para a direita dessa vez. 1, 2, não vou passar o dedo porque eu não sou burro. 3, ainda não é bastante. Observa, se eu simplesmente parasse... Burro. Se eu simplesmente parasse aqui, eu teria 0,18. 0,18 ainda é menor do que 1, ok? Então eu passo uma última vez. Pronto, tem 1,8. Deu certo. 1,8 é o número que eu quero. 1,8 é maior do que 1 e menor do que 10. Ótimo. Observe o processo de fazer isso. Eu tinha que pegar a vírgula e passar 1, 2, 3, 4 vezes por dia. É isso? Isso. Então, provavelmente eu duvidei da minha capacidade de contar. Certo? Então, no caso, eu vou fazer 10 na menos 4, porque foi em direção oposta. Matematicamente, o que está acontecendo aqui? Eu estou pegando esse número aqui, 0,12318, multiplicando por 4, por 10 na 4, e dividindo por 10 na 4. Lembra, quando você tem um número negativo, é uma divisão, ok? Uma divisão. Porque quando você tem 10 na menos 1, você na verdade está tendo qualquer coisa dividido por 10 na 1. Se tem 10 na menos 4, você tem qualquer coisa dividido por 10 na 4. É esse o significado do número negativo. Então, é isso que está acontecendo aqui. E você pode perceber que isso pode ser feito uma operação viável. Isso aqui é realmente o mesmo número que esse, porque eu posso simplesmente contar aqui. Ok? Certo. Espero que tenha ficado claro, apesar da minha confusão na hora de explicar. Fico meio bad que eu não tenho muito tempo para treinar. Antes da semana de provas, né? Para ter todas as matérias e tal. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Ok? Qualquer dúvida, fala comigo, não tem problema. Certo. Quando você tem esse tipo de caso, você vai descobrir a ordem de grandeza. Ok? É bem simples. O que você vai fazer? Vamos pensar no número que eu acabei de olhar. 1,8 vezes 10 na menos 4. Aquele número grandão, bem pequenininho, mas ele demora para escrever porque ele tem muito zero, que a gente tinha visto. Ok? Certo. Isso aqui, a gente pode olhar a ordem de grandeza. Para que alguém ia querer ver a ordem de grandeza? Se às vezes eu tenho um número, mas eu não consegui ele de uma forma muito precisa, certo? Tipo, é uma média e tal, e não é exatamente, não é muito relevante, às vezes não é, às vezes é porque não é relevante saber os detalhes, às vezes é porque eu não entendo tantos detalhes assim, mas eu sei que ele está próximo de uma banda, certo? Próximo de uma faixa, ok? Que são as ordens de grandeza. As ordens de grandeza dividem todos os números em várias faixas, ok? Como é que você descobre em que faixa está? Para você poder dizer a ordem de grandeza, ok? Você olha para esse ponto aqui, ok? Do 10. Você transforma para qualquer número de computação científica e em seguida você olha para esse número. A ideia seria que você olha para isso aqui e diz, ele é ordem de grandeza menos 4. Só que tem um porém, ok? Tem um sentido. Você tem que olhar, deixa eu ver a aproximação aqui, 3,16. Ok. Se o seu A
o seu ar. For. Nossa, deixa eu verificar aqui. Não quero falar bobagem. Ok. Perdão. Se esse A aqui for maior do que 3.16, vou até anotar aqui, 3.16, se ele for maior, você soma em 1 o expoente. Se ele for, se você não direito é menos 5, ok? Isso diminui 1. Somar em 1 é fazer isso tornar menos 3, ok? Ótimo. No caso ele não é, ele é menor do que 3.16, então você não aumenta em nada. Qual é o sentido disso? 3.16, talvez você saiba de cabeça, mas ele é a raiz quadrada de 10. Aproximação, certo? Aproximadamente. Não exatamente, porque a raiz quadrada de 10 é um número irracional que tem infinitas casas depois da vírgula, imprevisíveis. Ok? Mas fora isso, dá para aproximar assim, tá? A ideia, se você for pensar nisso, tem um sentido. Ok? Eu posso dizer isso. Eu não vou tomar tempo falando disso, ok? Porque eu não acho que é muito relevante para o aprendizado de vocês. Eu acho bem divertido isso. Eu gostaria de ficar falando isso por horas. Mas eu sugiro que você tente descobrir qual é o sentido disso, ok? Talvez seja legal. Apesar disso, ok? Você consegue ver uma relação, certo? Como isso aqui são potências de 10 e tal, talvez tenha algum sentido ter raiz quadrada de 10, ok? Mas é importante você saber que é assim que se faz, tá? Esse é o processo. Você pega o A, se ele for maior do que esse aqui, você soma, aumenta em 1 o expoente. E você diz, essa é a ordem de grandeza. Se aqui a gente tivesse, por exemplo, 5 vezes 10 é menos 4, você diria que a ordem de grandeza é menos 3. No caso, como é menor, você diz que a ordem de grandeza é menos 4. Beleza? Ok. Se não me engano, a apostila diz por quê. Se você quiser olhar, tiver curiosidade, pode olhar. Se você tiver dúvida e quiser falar comigo para explicar por quê, eu mando um áudio para ti, muito alegre e contente, explicando por que isso é assim. Ok? Sem problemas. Ótimo. Vamos lá. Tá no meio final. Tô feliz que eu trouxe água. Queria agradecer a Ana Rosa, que sempre fala pra eu tomar água. Tamo junto, bons estudos. Hidratem-se, principalmente se vocês estão falando alto por bastante tempo. Não é bastante tempo, né? Peraí, deixa eu ver se tá gravando. Bateu o desespero. Tá gravando, ótimo. Peraí, eu acho que eu vi no espelho que tava com um limite. Peraí. Não, mas tudo bem. Tudo bem. Só o desespero mesmo. Certo. Agora eu vou falar das grandezas. Ok? Certo. Os físicos, basicamente é o seguinte, tá? Fazendo uma minha introdução aqui, mas é importante para ter uma ideia, tá? A matemática, basicamente, pega, ok? E tenta fazer um mundo lógico, ok? Ela tenta construir as coisas baseadas na lógica, ok? Tenta ver o limite da lógica, certo? É assim que funciona. E os matemáticos estão sempre procurando fazer mais deduções somente na lógica. Tanto que você vai ver sempre, se você for ver um artigo matemático, quando eles provam uma coisa, eles provam de um jeito extremamente rigoroso e lógico. Muito mais rigoroso e lógico do que qualquer pessoa precisa para entender. Mas é porque eles querem provar as coisas, ok? Para você conseguir fazer um crescimento estável, para você conseguir descobrir novas coisas baseadas na lógica, ok? Só que esse mundo idealizado lógico, ele é muito distante da realidade, certo? Você não tem como aplicar uma coisa tipo aqui, certo? Aqui não tem nada a ver com isso, não tem números, você não vê números. Tudo bem, você vê números que as pessoas representam números, fazem desenhos, coisa do tipo. Mas não tem números na natureza, nas coisas que você vê, certo? São abstrações. Para você conseguir usar matemática nas coisas que você vê, tipo quando você quer fazer um cálculo, quando você quer contar quantas coisas tem dentro de uma caixa, ou qual é a área de uma coisa, você tem que dar uma abstraída, você tem que ir além do que é uma caixa, além do que é o seu objeto. Você tem que ir além do fato de que você está olhando para 3 maçãs, porque elas são maçãs, elas são coisas que você come. Você tem que esquecer disso e ir para um mundo em que você finge que elas são um número. 3, que é uma ideia, um princípio. Você tem que abstrair, você tem que ir além da realidade. Para simplificar as coisas para esse mundo lógico, ok?
Algumas pessoas, elas olham para o desenvolvimento matemático e acham muita loucura, certo? Muito inútil, certo? Obviamente, em geral, os físicos não pensam isso porque eles sabem que é muito útil o desenvolvimento matemático. Mas essas pessoas, em geral, querem uma coisa mais prática. Acho que estudar isso não é o que elas querem. Elas querem fazer uma coisa que seja mais real, ok? Então, os físicos sempre vão fazer o seguinte. Eles vão pegar o que é a realidade, para tentar entender ela, ela vai usar as ferramentas que a matemática criou. No caso, a matemática vai estar sendo usada como ferramenta de estudo. Modelar as coisas matematicamente para entender o mundo. É isso que um físico faz, tá? Certo. Pensando nisso, é o seguinte, eu quero que vocês entendam as grandezas, ok? Ó, você pode... A ideia é a seguinte, você tem muitas coisas, certo? No universo tem muitas coisas. Você pode avaliar as coisas com algumas propriedades. Você sempre pode fazer isso, ok? É isso que os físicos estão fazendo quando eles listam as grandezas físicas primárias. Vou citar aqui usando a apostila. Massa, ok? As coisas têm massa, ok? Elas têm uma quantidade de matéria que compõe elas. Elas têm espaço, ok? O comprimento. Elas têm um volume, ok? É uma coisa que ela ocupa, certo? Ela tem tanto massa, que é a verdade moléculas dentro dela, tanto a forma com que ela fica, certo? Espaço. E o tempo, ok? Que basicamente é uma coisa que está acontecendo, é quase um efeito, certo? Que a gente tem que lidar com isso. Em geral, a gente vai sempre estudar a massa, o volume, as coisas acontecendo dentro do tempo. Porque elas vão sofrer modificações pelo tempo. Assim como a minha mão está se movimentando, e se eu olhar assim, cada tempo ela estaria em posições diferentes, você também a gente vai estar olhando esses objetos. Ok? Certo. Sobre a cinemática dos corpos, que é um tipo de estudo da física, que é o movimento das coisas. Eu disse que eu ia ficar me incomodando, então puxando e tirando isso aqui constantemente, tá? A gente tem que pensar algumas coisas. A primeira coisa é a ideia de referência, ok? Você nunca consegue fazer uma afirmação, quase nunca, perdão. Não dá pra falar nunca na física, né? Mas quando você, em geral, você pode olhar as coisas de vários referenciais, ok? Você pode pensar isso como um ponto de vista. Se você pensar como um ponto de vista, em geral, você já está feito. É tudo o que você precisa, ok? Pense, por exemplo, você. Pense que os seus olhos é o seu referencial, ok? Você se mexe muito pouco em relação aos seus olhos, certo? O seu braço, você nunca vai ver o seu braço 10 metros de você. A não ser que você... Eu não vou continuar nisso. Você sempre vai ver seu braço pertinho de você, ok? Para os seus olhos, os seus braços sempre estão numa velocidade bem pequena. Você não consegue muito rápido. Você pode ir bem rápido, mas não que nem um carro, ok? Agora, para uma pessoa que está fora de um carro, por exemplo, está numa pista, tá na pista olhando assim, e vê você indo de carro, se ela presta atenção no seu braço, para ela, o teu braço está muito rápido. Ele está indo muito rápido na frente dela. Mas para você, o seu braço está parado. Ok? É tudo uma questão de referencial. Velocidade é uma questão de referencial. E sempre tem que tomar cuidado com isso. Mas o principal parada do referencial não é o aluno, porque é o professor que tem que ficar sempre olhando tal e dizendo no enunciado qual é o referencial, ok? Em geral, você não tem que se preocupar muito com isso. Você tem que saber o que é, tem que se preocupar, tem que entender que existe, ok? Mas, em geral, o maior problema do referencial é anular a questão para os professores, que é bem chato. Você tem que sempre falar do referencial para fazer sentido. Nas questões, que se você vai ver, o referencial é sempre óbvio qual que é o referencial, sabe? Se tiver uma questão, sei lá, falando de um trem que passa sobre uma ponte, é óbvio que você está falando de um observador que está fora do trem, que está fora da ponte, certo? Em geral, né? Então, você não tem que se preocupar muito com isso. Em geral, o observador é óbvio, certo? Mas as questões têm que ficar ligadas com isso. É bom saber o que é referencial. Próxima coisa é corpo, extensão e ponto material, certo? Você pode... É bem bom para física, às vezes, você pensar no corpo, porque o corpo é uma coisa real, certo? Uma coisa que existe e o objetivo da física é estudar as coisas que existem, né? Você, na vida real, você só vê corpos extensos, certo? São coisas que você pega e tal, que tem volume, tem massa e tal. Um ponto material não, ok? Ele basicamente só tem as propriedades que o físico quer que ele tenha, como se fosse isso, ok? Ele pode ter massa, ok? Ele pode ter uma força atuando sobre ele, ele pode... É uma coisa fictícia, que é feita para o estudo, entendeu? Você nunca vai ver um ponto material na vida real. É só uma ideia que é útil para o estudo, ok? Então algumas coisas têm volume, mas você pode fingir que na verdade não existe. É tipo um ponto da matemática. Sabe o ponto da matemática? Você tem lá no seu gráfico, seu plano cartesiano, só com um ponto. Esse ponto não tem volume, ele não tem peso, ele não tem nada, não tem massa. Ele é um ponto,
É um ponto material, exatamente que nem na física. Okay? Observa que a física e a matemática têm muitas coisas em comum, principalmente porque os físicos usam matemática para uso deles. É por isso que existe o ponto material, porque na matemática existe o ponto material, teoricamente, e é por isso que existe. Ok? Para eles poderem estudar e usar a matemática, para isso eles inventaram um ponto material. Ok? Ótimo. Repouso e movimento. Eu não sei se tem que falar isso aqui. A apostila traz uns pontos meio estranhos, assim, na minha visão. Mas repouso é quando você não está se movendo, segundo o referencial. E movimento é quando você está em movimento, segundo o referencial. O que é estar em movimento? A sua posição muda em relação ao tempo. Vai passando o tempo, a sua posição vai mudando. Você está em movimento. Ok? Nossa, que sede. Eu tô com muito medo que o Iso vai fazer enquanto estiver tomando água. Muito medo. Acho que é a pior parte. Certo? Trajetória. Eu gosto de pensar a trajetória do jeito seguinte. Tá? Isso aqui é uma visão bem matemática e bem chata, assim, bem dura. Tá? Mas você pode pensar como se você estivesse vendo o seu objeto em todos os tempos ao mesmo tempo. Okay? Isso é a trajetória. Pense que você tem um objeto que está em linha reta. Okay? Está numa linha reta. Assim. É um ponto. Okay? Que ele anda da esquerda para a direita. Ele faz um movimento assim. Ele vai indo para a direita, por exemplo. Vamos supor que ele está indo para a direita. Nessa linha reta. Okay? Você olhar a trajetória desse ponto, é como se você visse o ponto, a posição dele em cada tempo. Você vê ele depois de 1 segundo, depois de 2 segundos, ou depois de meio segundo, ou depois de 1/4 de 1 segundo, 1/8, ou todos os pontos. Se fosse capaz de ver todos os tempos, você veria a trajetória dele, todos os lugares que ele passou. Okay? Mas trajetória é basicamente um lugar que um ponto que o seu estudo passou. Aqui, é assim, tá? No caso, a trajetória do nosso ponto na reta é toda reta. A não ser que ele tenha parado e começado e tal, mas vamos considerar que ele sempre esteve indo para a direita e sempre vai continuar indo para a direita. Nossa trajetória é toda a reta. Beleza? Nossa, tá muito sujo isso aqui. Tem que limpar. Certo. Então, alguém enquanto eu leio o próximo? Só pra vocês saberem, assim, eu li as coisas antes, eu preparei a aula, ok? É só porque eu deixei ali a lista das coisas que eu tenho que fazer. Ok. Velocidade. Ok, eu vou fazer um pouco mais extenso isso aqui, tá? É importante, eu acho importante. Velocidade é uma coisa que você vai ver o tempo todo, ok? A velocidade é um conceito que foi inventado, ok? As coisas não têm velocidade. É um conceito, uma ideia, ok? Porque quando você pensa num objeto, numa cadeira, por exemplo, a cadeira, ela tem massa e tal, ela tem um volume, ela tem um formato e tal. Mas velocidade não é uma coisa que você pode dizer de uma cadeira, sabe? É um tipo de coisa que você cria para você estudar os objetos de uma forma melhor. Principalmente no nosso estudo de hoje, movimento retilíneo uniforme. Tá? Pensa o seguinte, se você tem um movimento retilíneo uniforme, que é o tipo de movimento mais simples que pode ter, ok? A principal diferença entre duas coisas que você está estudando é a velocidade delas, ok? É o quanto mais para frente um está indo em relação ao outro, ok? Para isso, foi dado o nome de velocidade. Essa é a única diferença de corpos no movimento retilíneo uniforme. A velocidade deles, basicamente. Basicamente. Ok? Certo. Então, para isso foi criado a velocidade. Tá. Quando alguém foi criar a velocidade, a pessoa pensou o seguinte. Eu quero que seja um de medidor, o quão rápido a pessoa está indo. Eu quero que seja um medidor do quanto ela está indo em pouco tempo. Ok? Em um certo tempo. Quando alguém pensou nisso, pensou no seguinte. Eu quero que quanto mais longe a pessoa vá e menor foi o tempo que ela demorou para andar nisso, mais rápido seja a velocidade. Ok, certo. Então é uma relação, a gente sabe que a velocidade é uma relação única entre o espaço e o tempo. Ok? A distância que ela percorreu e o tempo que ela demorou por essa distância. Certo. É isso que faz a velocidade. Só tem essas duas coisas. Tá. Como é que eu vou juntar elas? Certo? Como é que eu vou misturar elas? Eu posso, por exemplo, somar elas. Ou eu posso colocar uma negativa e outra positiva. Ou eu posso multiplicar elas, fazer S vezes T. Só que só uma dessas operações faz perfeitamente o que eu descrevi.
Quanto mais for o tempo e menor, quanto mais for a distância percorrida e menor for o tempo que demorou para percorrer essa distância, maior é. Que é quando você divide a distância dividida pelo tempo. Essa é a propriedade da divisão, se você não lembra. Quando você pega, por exemplo, 1 e divide por 0,001, você consegue um número muito grande. Quanto menor for o seu tempo, maior é o resultado. E é isso que a gente quer. Quanto menor for o tempo, maior é o resultado. E melhor ainda, quanto maior for a distância, maior é o resultado. Ok? Então é exatamente isso que a gente quer. A gente quer desincentivar o tempo, fazer quanto menor, maior o resultado. E aqui, a gente quer o contrário. Quanto maior for a distância que ele percorreu, melhor o resultado. Ótimo. É por isso que é assim. Ele é uma ideia inventada. A velocidade é um princípio inventado. E foi assim que ele é inventado. Obviamente, na física, eles têm jeitos muito mais criteriosos de fazer isso. Eu estou fazendo de um jeito lógico, para você olhar isso aqui e entender qual é o sentido disso. Tá? Mas essa é a ideia, esse é o princípio. Ok? Ótimo. Eu devo estar falando muito ok e ótimo, né? Eu nem percebo quando falo essas coisas. Me animei na água, rapaziada. Estou muito feliz. Sério, vocês não fazem ideia de como eu tô feliz porque eu trouxe água. Mesmo. Cara, no fim dessas aulas que eu gravar pra vocês, minha garganta vai estar com a pele assim, dessa grossura, velho. Vocês não estão ligados. Ótimo. Ok? Certo. Ok, ali diz, na apostila diz, velocidade instantânea, ok? É a ideia da velocidade, só que você usa você olha por um tempo muito, muito pequeno. Esse é o conceito, você tem que saber isso. Por quê? Quando você tenta calcular a velocidade instantânea, como diz na apostila, você tem que usar uma operação chamada limite, que você não vai aprender no ensino médio. É uma operação muito, muito legal. Se você quiser aprender a fazer limite, me chama. Ok? Mas é um estudo bem complexo. Você pode estudar coisas bem simples sobre limite, fazer limites bem simples, mas eles podem ser muito, muito tensos, certo? De resolver. Eles são uma operação bem legal. Ok? Que a gente não vai aprender, então você nunca vai ter que calcular uma velocidade instantânea. Mas a ideia é essa, ok? A velocidade num tempo muito, muito curto. Ok? Muito, muito curto. Vou ver o tempo, se está gravando ainda. Está gravando ainda. Certo. Última coisa. E a mais difícil. É essa fórmula aqui. S é igual a S0 mais V vezes T. De onde raios alguém tirou isso? Ok? Certo. Professor, eu respeito, eu gosto muito do Scott, por sinal. Muito mesmo. Explica de um jeito muito legal. Mas, em geral, o que você vai ver ele fazendo é o seguinte. Respeito, acho que é uma ideia dele, não tem problema. Tá? No geral, ele vai te dar uma fórmula e vai dizer o seguinte, como é que você resolve. Se você quiser descobrir a posição, você precisa saber do tempo, da velocidade e da posição inicial. Ok? Coloque esses valores aqui dentro, calcule e você vai descobrir. Qualquer um dos quatro é o seguinte. Só para você descobrir um dos quatro, você tem que ter o valor dos outros três. Perfeito. Ótimo. Isso é um jeito bem rápido de explicar e bem eficiente. Sempre que você precisar, só coloca isso aqui e funciona. É um jeito bem bom. Eu acho até que talvez ele não fizesse isso se ele tivesse mais tempo. Aqui mesmo. Porque, infelizmente, no colégio, em geral, ele tem que dar muito conteúdo em pouco tempo. Talvez ele não fizesse isso se ele tivesse a oportunidade. Mas, de qualquer forma, ok? Eu vou explicar o sentido disso. É o seguinte. Quando alguém quis fazer um modelo que representasse o movimento retilíneo uniforme, ok? Primeiro, por que alguém faria isso? Tá? Pensa o seguinte. Você é um físico. Você quer tentar descobrir, fazer um modelo matemático para descrever o movimento de eu pegar uma bola e jogar. Certo? Que é fascinante, é muito louco. Eu queria poder descrever isso. Certo? Só que você tem que pensar que isso é muito difícil. Muito, muito difícil. Por quê? Porque tem 40 forças sendo atuadas nessa bola. Primeira coisa, quando eu não jogo que nem uma catapulta, assim, retinho e perfeito. Eu jogo todo torto, assim. Eu uso uns 40 músculos. Que cada um deles está aplicando uma força diferente na bola. Que é um ponto.
Além disso, quando eu jogo, eu ainda rotaciono um pouco a mão, faz com que ela gire um pouco. Você tem que pensar, será que esse giro ele afeta alguma coisa no centro de gravidade da bola, porque ela não é perfeitamente balanceada? Ou talvez esse giro faça com que o ar em volta diminua a pressão e mude a direção da bola? Sabe, tem muitas coisas que você tem que considerar. Muitas coisas, certo? Então, se você quer tentar entender como funciona o movimento dessa bola, você tem que primeiro aprender as coisas simples, certo? O físico que está descobrindo a física, ele teria que primeiro estudar as coisas extremamente simples. E o movimento mais simples que ele pode estudar, para chegar eventualmente num movimento super complexo como esse, é o movimento de tiro uniforme. É a ideia de que você tem uma reta e que você está indo somente nessa reta com a mesma velocidade o tempo todo. É extremamente simples, é a coisa mais simples que pode ter. Não tem nada na frente, não tem nada atrás, ela nunca parou, nunca começou, vai continuar para sempre no mesmo movimento. Bem simples. Mais simples que pode ficar. Certo. Ok. Quando alguém começa a estudar isso, ele percebe que tem duas propriedades muito intrínsecas, aqui, muito ligadas entre si, que é o tempo, fiz ao contrário, que é o tempo e a posição, ok? Essa bola tem duas coisas muito importantes, o tempo e a posição. Esse ponto que eu estou estudando, ponto de massa, ponto material, tem duas coisas muito importantes. Se eu sei o tempo que eu estou falando, não tem como descobrir. Para eu descobrir a posição, eu preciso saber que tempo que eu estou falando. E para saber que tempo que eu estou falando, eu preciso saber a posição. São coisas muito ligadas. Então, com certeza, tem uma equação que liga o tempo e... Fiz o contrário de novo. O tempo e a posição. Ok? Tem alguma equação que liga. Com certeza existe. Porque eles estão ligados. Ok? Por sentido. Logicamente eles estão ligados. Então tem alguma equação matemática, uma fórmula que junta os dois. Ótimo. Uma relação que junta os dois. Beleza. No caminho de descobrir essa fórmula, nosso físico faz o seguinte. Ele pega e faz um gráfico. Ok? Um gráfico. Na matemática a gente colocaria XY, mas eu não vou fazer isso. Porque a gente está na física, a gente gosta de dar nome para as coisas. Certo. Então vamos dizer que nosso eixo horizontal ele representa o tempo e nosso eixo vertical representa a posição, representados pela letra T e S. Ótimo. Vamos lá. Pense o seguinte, se você tem um objeto na mesma velocidade, constante e tal, eventualmente, se você ficar pensando sobre isso, você vai concluir que o desenho que vai ficar aqui é uma reta. Ok? Esse aqui é o zero, né? Esse aqui é o ponto zero, a origem. Por quê? Olha só. O tempo vai passando e conforme o tempo vai passando, a posição vai mudando. Ok? Esse aqui é o tempo. E esse aqui é a posição. Pense que é o nosso ponto que a gente está estudando, ele está indo numa reta que a gente colocou marquinhas para saber a distância. Ok? A gente consegue ver a distância que ele percorreu. E a gente disse, o tempo começa agora. A gente começou a cronometrar. Aqui a gente disse, o tempo começa agora quando estava na posição marquinha, zero. Ok? Isso aconteceu. Tá? Ela vai passando de marquinha em marquinha na mesma velocidade. É como se ela fizesse o seguinte. Eu vou representar o movimento retilíneo uniforme aqui, ó. Mágico, né? Maravilhoso. Lindo. O que está acontecendo? O movimento está passando. A posição está passando. E conforme o tempo vai passando, essa posição vai mudando. Ok? Pense o seguinte. Essa aqui é a posição, o tempo. Pense que eu estou quase que fazendo uma reta aqui e juntando os dois aqui no novo ponto. Tá vendo? É isso que acontece. Ok? É meio difícil explicar porque isso aqui é uma abstração. Isso aqui é além da realidade. Tá? Mas isso aqui é muito importante, apesar disso. Apesar de que é difícil de explicar, eu não consigo explicar direito isso. Tá? Eu acho realmente importante. Caraca, minha voz. Velho, minha voz. Eu não tô forçando. Ah, caramba. Tá, vamos lá. Minha voz tá mais ou menos igual. Pensa nisso aqui, tá? Você tem que entender que funciona, que faz uma reta. Aqui, isso é realmente importante. Pensa, faz um desenho se tu precisar. Me manda um áudio se não for claro. É importante, tá? Eventualmente você vai concluir que o desenho disso aqui é uma reta. Ótimo. Falei ótimo de novo. Claro, ok.
Claro, ok. Vamos lá. Se você lembra de álgebra, espero que você lembre. Ficaria muito feliz. Se não, você provavelmente vai voltar, porque eu ainda vou explicar isso mais pra frente. Tá? Existem funções, ok? E um dos tipos de funções são chamadas de função afim, que é um nome horrível. Eu gosto de chamar de função linear. Tem gente que chama, eu acho muito melhor. Porque afim não tem sentido, linear tem sentido, ela faz uma linha. Ok? E a propriedade gráfica dessa função é que ela faz uma reta. E é exatamente isso que a gente quer. Se a gente fosse modelar como uma função, a gente usaria uma função linear. Ok? Vamos ver como é que é uma função linear. A gente tem um y e uma constante que multiplica o x mais outra constante. Toda função linear, toda reta, que é uma função, pode ser descrita por isso aqui. Ótimo. Ótimo de novo. Certo. Então, um físico, concluindo que o nosso movimento, para fazer, se a gente fosse fazer um gráfico dele, ele seria uma reta, e toda reta pode ser escrita como uma função linear, ele conclui que essa relação entre ST, lembrando que como se uma função num gráfico de ST, ele é uma relação entre ST, isso aqui deve ser o que ele está procurando, que é a relação entre ST, que deve estar desse formato, ok? Certo. Só que o y e o x são as nossas, são o nosso y, o nosso vertical, nosso horizontal, ok? Então vamos trocar o nome disso, isso aqui já está errado. Aqui a gente não está falando de x, y, a gente está falando de esqueci o nome correto disso. A gente não está falando de eixos, eixos genéricos. A gente está falando de eixos que a gente conhece. Eles têm nome, ok? O eixo vertical, a gente está falando que é a posição para esse estudo, que é vezes uma constante, vezes o nosso eixo horizontal, que é o tempo, mais b, mais uma constante, certo? Ok. Só que pensa o seguinte, lembra que eu criei o conceito de velocidade? Não criei, né? Mas lembra que eu expliquei a origem? Pensa o seguinte, quanto mais rápido uma coisa vai aqui, mais aguda ela é. Porque mais rápido a velocidade a posição está mudando do que o tempo. Mais para cima ela está indo, entendeu? Isso acontece quando uma coisa está muito rápida, ela está indo cada vez mais agudo, certo? Tem que pensar nisso, tem que parar e entender isso. Importante, tá? Tá. Concluindo que tem que ser mais agudo, você lembra do seguinte? Nas propriedades das funções afins, funções lineares, quanto mais alto é o valor de A, mais agudo, mais próximo da reta vertical é a nossa função. Olha que coincidência. A gente está falando da velocidade e a velocidade a gente quer que ela tenha essa propriedade. A gente quer que a gente coloque um valor da velocidade que faça com que ele fique mais agudo. E o A é o valor que vai fazer mais agudo. Para resolver nosso problema, a gente substitui nosso A pela velocidade. E agora é isso que funciona. Quanto maior for a nossa velocidade, mais agudo vai ser a nossa reta. Mais rápido o tempo vai estar mudando em relação... A posição vai estar mudando em relação ao tempo. Ótimo. E olha só que legal. Em geral, você está vendo? Se você simplesmente tivesse isso aqui, se você lembra de funções afins, você vai saber que todas as retas que saem daqui, saem no zero. Isso não é exatamente um problema. Porque em todos os estudos que a gente for fazer, em geral a gente vai falar que ele começa do zero. Porque é mais simples, certo? É mais rápido de resolver as coisas. Sempre você vai ver as pessoas colocando alguma coisa no zero, certo? Quando for começar o início do tempo. Porque assim você diminui o número de variáveis, fica tudo mais simples. Você poderia fazer tudo começando no 1000. Só que é muito trabalhoso, 1000 é um número muito grande. Todos os cálculos que você for fazer vai ter 1000 no meio. Mas acho que vai dar o mesmo resultado, mas é bem mais trabalhoso. Em geral, as pessoas colocam no zero. Certo? Só que, eventualmente, quando estiver trabalhando com mais do que uma coisa ao mesmo tempo, não vai ter como deixar tudo no zero. Às vezes algumas coisas não vão começar no zero. Às vezes vão começar numa posição mais pra frente. Certo? Ok. Agora vamos lá. O que eu quero é que quando no tempo zero, a minha linha aqui, ela não esteja cortando, não esteja aqui na origem. Ela seja mais para cima, por exemplo, ou mais para baixo. Ok? Eu quero que no eixo zero, que no tempo zero, ela não esteja na posição zero. Certo? Se você lembra das propriedades das funções afim, você vai saber que o B é o ponto em que a nossa função corta o eixo y. Em outras palavras,
O B é a posição quando o nosso eixo horizontal for 0. Lembra? O eixo Y está no eixo horizontal 0. Então, o nosso B é o que vai fazer ele cortar aqui. É o que vai fazer ele começar aqui. Exatamente a propriedade que a gente quer. Exatamente a mesma propriedade. Exatamente isso que a gente precisa. Eu consigo resolver os dois problemas de descobrir um valor para B e de fazer essa propriedade que eu quero por esse zero, simplesmente adicionando esse zero aqui. E acabou. Olha só que legal. Agora, quando esse zero for 0, ele vai começar aqui. Quando esse zero for 1, porque no tempo 0 ele vai começar no 1, nossa função começa daqui. E é exatamente essa propriedade que a gente estava procurando. E pronto, é daqui que vem essa função. Esse é o sentido, por isso que ela é assim. É por isso que ela é loucona, é por isso que ela tem essas variáveis. É por isso que ela faz uma reta. Porque ela foi criada para ser uma reta. É daqui que ela vem, ok? Lembrando, não é assim que um físico deduziu isso. Ele teve que usar métodos bem mais rigorosos. Eu estou mostrando do jeito lógico de onde é que vem isso, ok? Na prática, você usa, que nem o Scott te ensinou, tá? Não está errado isso. É ótimo. Esse é o jeito prático que você vai usar. Se você quer saber o S, para isso você vai ter que saber o valor de S0, de V e de T para o S que você quer saber. E por aí vai. Sempre que você quiser saber um desses 4, você precisa saber os outros 3 para resolver a sua equação, ok? Mas é daqui o sentido, é daqui que vem. Eu acho muito importante que vocês saibam disso. Ok? Só verificar se não tem mais nada antes de acabar a aula. Tá, ok. Só bom saber, tá? O nome, ok, de movimento. Porque se você tem a posição 0, você pode considerar que objetos estão indo para lá ou para cá, certo? Como tem um positivo e um negativo, dá para dizer, ok, o nome correto é, quando você está indo do 0 para o positivo, é um movimento progressivo. E quando você está indo do 0 para o negativo, é regressivo. Não precisa ser do 0, okay, mas é só a ideia, ok? Quando você está indo para cá, para o negativo, em direção ao negativo, você está fazendo um movimento regressivo. Quando você está indo para cima, para o positivo, você está fazendo um movimento progressivo. Ok? Nossa. Perdão, precisava tomar essa água agora e não daqui a 15 segundos quando eu parar o vídeo. Mas muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Espero mesmo, tá? Qualquer dúvida é só me chamar, não tem nenhum problema. Vou estar gravando as próximas aulas. E bons estudos para todos. Beleza? Valeu!